O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Bárbara, você esteve hoje na Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado. E num trecho da tua fala, você chegou a pedir à Justiça o mesmo direito dado a um traficante e a um corrupto condenado. Por que você fez esse pedido? Porque hoje no Brasil é notório. Criminosos têm mais direitos, na verdade, têm acesso ao Estado Democrático de Direito, onde investigados por fake news não têm. O que acontece no Brasil hoje é que fake news se tornou um crime hediondo. Assim, o resto não dá para esperar, isso aqui a gente consegue lidar, mas fake news, você não é gente, você não é humano, você está destruindo o Estado Democrático de Direito. Só que assim, eu fico perplexa, porque eu não sabia que dava para preservar o Estado Democrático de Direito destruindo o Estado Democrático de Direito. Eu ainda estou tentando entender como que isso funciona. Estamos ao vivo aqui com Bárbara de Stefani, do canal Te Atualizei. Ana. Boa noite, Bárbara, querida. Bom, primeiro dizer que Ei, tudo bem? Eu fiquei emocionada com o seu depoimento hoje. Eu assisti praticamente a sessão toda e fiquei muito emocionada com o seu depoimento, porque eu vi que você ficou emocionada também ali no final do seu depoimento. E o seu depoimento hoje, né, viralizou, o vídeo está em absolutamente todas as redes sociais, mas eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, a recepção, porque nós sabemos que ministros e políticos, hoje em dia, como o nosso mestre Augusto Nunes diz, eles são fiscais de nuvem, né? Eles entram no avião e ficam olhando só para fora, porque as pessoas não andam apreciando a presença deles. Queria que você contasse um pouco dos bastidores, as pessoas, como você tem sido recebida nas ruas e em Brasília, né, ali, o centro de tudo isso. Não, então vou contar bastidor mesmo. Eu fiquei sabendo, eu não vim a Brasília para poder participar dessa comissão, eu vim fazer outra coisa. E aí, ontem à noite, eu fui convidada para participar, até porque eu não estava muito por dentro de como seria o desenrolar dessa sessão. E aí, ontem à noite, eu fui convidada e eu falei, obrigada pela oportunidade, né? Minha primeira vez na Casa do Povo. Aí, eu fiquei ontem à parte da noite escrevendo alguma coisa que eu queria falar, porque eu escrevia, aí eu relia, aí depois eu falava, não, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu tenho que apagar, praticando a autocensura. Então, eu escrevi, de fato, um roteiro, um discurso. Aí, na hora que eu cheguei lá, na hora que chegou a minha vez de falar, o computador estava até aberto, assim, na minha frente. Aí, o computador de um amigo meu que me emprestou ontem, e o computador estava aberto na minha frente. E aí, na hora que eu olhei para aquele computador, que eu olhei para aquelas pessoas e estava todo mundo olhando para mim, falei, meu Deus, tem 3 anos que está preso dentro de mim. Eu não vou deixar de falar porque eu não tenho direito de ser covarde. Não tenho. Tem milhares de pessoas nas ruas, embaixo de sol, embaixo de chuva, sem medo. E aí eu vou ficar com medo na Casa do Povo? Aí foi a hora que eu ignorei totalmente o computador, ignorei aquelas coisas que eu escrevi e falei, vamos, eu tenho umas coisas para falar para vocês. E
A verdade é que até agora eu meio que não sei o que foi que eu falei, que eu cheguei agora há pouco, na hora que eu cheguei, eu estava falando com a Ana, eu não consegui ouvir ainda exatamente o que eu falei, mas estou morrendo de medo da repercussão, porque eu falei, meu Deus, o que eu falei? Porque hoje em dia na democracia você tem que ter medo do que você fala. É assim que a democracia no Brasil funciona. Essa é a democracia à la tupiniquense. Nós ficamos com medo de trazer fatos acompanhados de opiniões, porque às vezes você pode estar praticando uma desordem informacional e ter uma opinião errática. Então, como eu não sei qual é a opinião permitida, o que eu senti no pós foi medo, mas eu não estou com sentimento de covardia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não falei nenhuma mentira. Tudo que eu falei aconteceu. Tudo que eu falei, todo mundo presenciou. E quem nega isso, eu volto a refrisar. Ou é um hipócrita ou está agindo de má fé. Sua pergunta, Augusto Nunes. Bom, Bárbara, pode ter certeza de que você prestou um depoimento fantástico, espetacular. Obrigada, Tenha Augusto. certeza. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Parabéns bem. vocês pela Casa Nova, não tinha falado com vocês ainda. Obrigado, querida. Me diz o seguinte, para os brasileiros que não sabem bem o que aconteceu, lembre pra gente que tipo de punição foi aplicada a você e com base em quê? Eu estou em 3 processos, 3 inquéritos. O das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, que mudou de nome, né, virou milícias digitais, porque ele fechou respeitando a PGR e aí ele abriu outro igual. E no inquérito administrativo do TSE, que desmonetizou o meu canal. Eu não sei qual é a base legal para isso, porque não existe crime sem uma lei que antes o preceda. Não aqui existam provas, porque são mais de 2 anos de investigação e ninguém foi indiciado, nenhuma prova foi apresentada e o inquérito continua em sigilo, todos eles. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Então, a impressão que eu tenho é que esses inquéritos eles são mantidos para se impor respeito através do medo. Ou você me respeita, ou eu te prejudico, ou eu posso te prender, ou eu posso te desmonetizar, ou eu posso te constranger com uma busca e apreensão. Eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas o objetivo é colocar medo. Mas eu estou tão cansada de ter medo, e aí eu vou falar isso, ele vai meter uma busca e apreensão lá na minha casa para falar, tem que ter medo sim! Mas eu não vou ficar com medo mais. Cansei de ter medo. Boa, Bárbara. Fiuza, sua pergunta. Muito boa essa frase, Bárbara. Parabéns por quem você é, parabéns por tudo Oi, que Fiuza. você tem feito. Satisfação. E eu quero dizer a você que é claro que você é alvo de uma covardia desumana. O que fazem com você é uma covardia que deveria atingir todos os brasileiros, porque esse tipo de covardia pode ser dirigido contra qualquer um. E você não é objeto só da covardia do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Você é objeto da covardia desse lugar onde você foi hoje, que é o Congresso Nacional. Porque diante de abusos desse tamanho, um parlamentar tinha que comprar a tua briga até o fim, ele tinha que colocar o mandato dele, a vida dele, para te libertar disso. E não aparece ninguém. Eu espero que hoje, e aí fica uma parte de pergunta para você, se alguém foi lá dizer, um senador, aquele depoimento emocionante que você deu, uma pessoa comum. Eu quero dizer uma coisa para você, Bárbara, você é uma representante da maioria, você tem toda a razão de não ter medo. Você é a maioria, você é milhões. Isso aí não é um discurso, não, isso é óbvio. Está na cara, essas pessoas que não estão topando essa zombaria. E esta tramóia são as pessoas que falam como você fala. Então, eu queria saber só, Bárbara, se esta passagem pelo Congresso brasileiro, que está aí pensando na transição, se vai ficar Pacheco ou se não vai ficar Pacheco, como é que foi a experiência deles diante de uma pessoa real, de uma pessoa de verdade, que está sendo avacalhada pela alta corte judiciária na cara de todo mundo? Alguém se prontificou a estar do teu lado até o fim nessa luta, Bárbara? Obrigada, Fiuza, pelas palavras. É por esse tipo de apoio que eu
desistir de ter medo. Eu sei que eu não estou sozinha. Nós não estamos sozinhos. A gente se ampara um no outro como população e como sociedade. E você está certo, nós somos a maioria. Mas quem dera que fosse só comigo, né? Uma população inteira foi colocada como refém. Então, se tivesse sido só comigo, talvez o Senado hoje não teria feito o que fez. Eu acho que a população, enfim, entendeu o lugar dela, onde ela decretou que ela não precisa nem de um representante legal ou eleitoral para falar por ela, ela tem voz própria. Ninguém pediu para essas pessoas estarem nas ruas, mas elas estão. E por mais que a mídia não queira dar voz para elas, elas estão sendo ouvidas. Então, eu vejo isso como um despertar de uma sociedade. E eu realmente vejo que nós estamos nos tornando pessoas mais fortes. E o incrível, e aqui eu vou ser sincero com todos vocês, o que eu vi no Senado hoje foi, talvez não, com muito atraso, não vou passar pano aqui para ninguém, não, com muito atraso, senhores senadores, mas agora eu vi com os meus olhos que eles estão, pelo menos, tentando. E assim, toda tentativa é válida, porque se você não tentar lutar, se você não lutar, você já perdeu. É diferente de lutei e perdi. Se você nem lutar, você já perdeu. Então, eu estou vendo ali no Senado, agora, é claro que ainda é uma minoria dentro do Senado, que eu espero que criem vergonha na cara os demais e se juntem para que a gente forme a maioria que de fato nós somos. Mas eu vi hoje que tem meninos querendo se transformar em homens, e eu não estou falando isso no sentido fisiológico da coisa. Tem pessoas ali que estão crescendo e dizem que o sofrimento faz isso, né? Talvez sofrimento próprio, mas mais provável pelo sofrimento alheio, porque nós ainda somos seres humanos. E no que depender da gente, nós continuaremos sendo. Nós vamos expressar o que nos torna humanos, nossa humanidade. Então, eu vi no Senado esse despertar para a humanidade. Eu espero que essa comissão, que não foi a primeira, mas eu acho que foi a mais marcante, caminhe, siga adiante, porque nós não temos mais tempo para covardes. A história não vai perdoar nem os covardes, nem os omissos. E sim, eu estou falando de você, Rodrigo Pacheco. Muito bem, a gente tem tempo para mais uma perguntinha rápida. Diga lá, Ana. Bárbara, eu vi que você postou uma foto com o desembargador Sebastião Coelho, que nós entrevistamos aqui na estreia do nosso programa, um homem da lei, de muita honra, muita coragem. Gostaria que você falasse dessa conversa com ele, dessa experiência. Nós mostramos também o depoimento dele hoje, muito corajoso, e é disso que precisamos, de homens e mulheres de coragem e honrados como vocês dois. Após a fala dele, enquanto ele estava falando, eu olhava, meu olho ficava desse tamanho, porque assim, eu juro que eu só pensava assim, culhão, ou você tem, ou você não tem. E aquele homem tem todos os culhões que faltam em todos os senadores da República, em todos os omissos. Então, assim, na hora que ele terminou a fala dele, ele exala coragem. Então, eu tive que ir lá para dar um abraço, para falar assim, estamos juntos mesmo. Você comigo, eu com você e todo mundo junto. Foi isso, aquela foto foi isso. Bom, a gente conversou ao vivo com a Bárbara De Stefani, foi um prazer, Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Prazer é ótimo. Desculpa a internet horrível, mas eu queria muito estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, todo o sucesso de sempre, que não é difícil de imaginar, porque vocês são o que são, vocês estão onde estão, porque vocês mereceram isso. Eu estou muito feliz por vocês, viu? Sucesso a todos.